vamos lá. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Eu sou Gabriel Amaral, começando aqui mais um Giro de Notícias. E hoje vai ser aquele giro de notícias onde eu falo de pelo menos uns 6, 7 assuntos, né? Passando rapidamente, que é aquele que você assiste o vídeo e você tá atualizado sobre tudo. Como eu falei, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Tô gravando aqui num cenário um pouquinho diferente do meu, mas a galera que me assistia em 2022 conhece bem esse cenário aqui. Tá um pouquinho diferente, né? Mas conhece bastante esse cenário aqui. Se gostar do vídeo, deixa um like. Se gostar aqui do canal, se inscreve. Se junte aí aos nossos mais de 244 mil inscritos que temos aqui no Raiz Tricolor, beleza? A gente abre aqui esse vídeo fazendo um radar dos jogadores que estão lesionados, tá? Vou falar diretamente de alguns que estão fora. O Fluminense informou na última terça-feira, quando enfrentou a equipe do Atlético Paranaense no Maracanã, o press kit, que é aquele um arquivo, né, que o Fluminense faz para a imprensa, como o próprio nome já diz, o press kit, né? O Fluminense faz esse press kit para a equipe de imprensa e ali vem todas as informações relativas ao jogo do Fluminense. Do tipo, o Fluminense tem desfalque por esse motivo. O Fluminense tem uma situação disso daqui. Vou até botar na tela aí, ó, pra galera que tem a curiosidade de ver. E aí, por que eu tô citando isso tudo, tá? Porque nesse jogo o Fluminense informou algumas coisas. Aqui, ó, a galera que tem cartão amarelo, etc., informou aqui, ó, que o atacante Kevin Serna, por uma lesão no posterior da coxa direita, no músculo posterior da coxa esquerda, perdão, e o zagueiro Thiago Silva, calcâneo esquerdo, que é o calcanhar, né, estão na transição para os treinos com o grupo. Então vamos lá. O Fluminense treinou nesta quarta-feira, logo depois do jogo. E os jogadores que foram titulares naquela partida não treinaram aquele padrãozinho, né? Só fizeram regenerativo. E os jogadores que não entraram em campo, ou jogaram poucos minutos, foram para o campo. O Thiago Silva e o Kevin Serna não aparecem nas fotos do treino. Já, inclusive, eu vou comentar. Até o Gabriel Pires aparece nas fotos do treino e nem o Thiago Silva, nem o Kevin Serna aparecem por aqui. Isso chama a atenção, obviamente, porque são jogadores que a gente tem muita esperança que voltem a figurar, principalmente o Thiago Silva, no time titular do Fluminense. Mas o cenário hoje informado pelo Fluminense é que estão na transição para o grupo. O que é essa transição para os trabalhos em grupo, tá? Cada time pode utilizar um padrão diferente. O Fluminense utiliza o seguinte padrão. O Fluminense utiliza o padrão D. A partir do momento que o jogador não está mais no departamento médico, ou seja, ele não está ali mais tratando a lesão, ele entra na fase de transição para os trabalhos com o grupo. Essa fase de transição vai de acordo com que fisioterapia e preparação física acharem que é interessante. Pode ser que para alguns jogadores, como é o caso do Lelê que está muito tempo fora e tal, essa transição comece com uma academia, uma caminhada ali, uma bicicleta. Pode ser para outros jogadores, que às vezes a lesão é um pouquinho mais comum, que o jogador já vai a campo, trabalha com bola e tal, e aí, enfim, como o próprio nome já diz, é uma transição para chegar a trabalhar com o grupo normalmente. O Nonato entrou nessa transição há não muito tempo e já aparece no campo de jogo, trabalhando com o grupo, treinando normalmente. Essa é uma ótima notícia, porque vocês estão vendo aqui, né, já teve treino com bola, com marcação e etc. E o Nonato treinando normalmente ali entre os reservas, o que nos dá a esperança de que o jogador mascaradinho, o jogador que está mascarado, habite ali no avião do Fluminense que vai para Salvador na próxima sexta-feira. Ou seja, o Nonato pode ser um reforço para o Fluminense. E é muito importante esse reforço para o Fluminense nesse momento, porque, se você ainda não viu, fique sabendo que Facundo Bernal está fora da partida contra o Vitória. Aí você pode falar, beleza, Gabriel, ok, eu já sabia que o Facundo Bernal está fora da partida contra o Vitória, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, ou seja, é um jogador que estaria suspenso.
Ele, inclusive, toma um terceiro cartão amarelo muito bobo, né? O Facundo Bernal, se você parar ali pra ver certinho ali, é um chute pra dentro do campo. Enfim, é o tipo de cartão amarelo já com o jogo parado no último minuto, ele dá um bicão pra dentro de campo que eu achei bem infantil, de certa maneira. Mas pelo menos tem uma situação boa nessa questão do cartão amarelo do Bernal. Ele sofreu uma entrada ali numa disputa de bola, né? Um bração do jogador da equipe do Flamengo, do Atlético Paranaense. E dentro do campo, eu não sei de quem é essa foto aqui, inclusive, tá? Perdão ao dono da foto, porque eu só recebi no WhatsApp, não achei o dono. Mas olha como tava o olho do Facundo Bernal, cara. Ele provavelmente tomou, dá pra ver ali que tem um cortezinho, né? Às vezes uma unha bateu, isso dá um inchaço. A gente não sabe se o Bernal teria condição de jogo contra o Vitória mesmo ou não. Como tem o retorno do Nonato, eu não sei se foi um caso pensado ali do Bernal, de pensar, eu não vou jogar sábado, vou tomar esse amarelo aqui logo. Mas caso tenha sido, acertou muito. Caso não tenha sido, provavelmente o Bernal já não teria condições de treinar. Inclusive, ele não estava no campo, mas aí também já era esperado, porque ele foi um dos titulares, né? E os titulares não foram a campo. Até fiquei um tempinho olhando essa foto aqui, eu falei, cara, será que isso é o Bernal? Mas isso é o Felipe Andrade, deu pra reconhecer pela chuteira da Nike, o Bernal é da Adidas, né? Deu pra reconhecer na hora pela chuteira. Falando ainda dos treinamentos, né? A gente já viu aqui em cima o zumbi Gabriel Pires por aqui, mas a gente debate também um outro ponto que na verdade, são 2 jogadores. Lembra que eu falei que o Fluminense justifica as ausências dentro ali do press kit? Ou seja, ele informa, olha, o Thiago Silva não está na relação porque está lesionado, ok? Porque está na transição, porque... Porém, vocês perceberam ali que no press kit que o Fluminense não mencionou 2 nomes que não foram relacionados para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Nem o nome do Antônio Carlos, nem o nome do John Kennedy. Pois bem, no caso do Antônio Carlos, ele ficou de fora da partida contra o Atlético Paranaense, lá atrás, e ali já foi opção do Mano Menezes, ok? Uma informação até que o repórter do Jornada Catel 1902, Cauã Tinoco, deu ali na abertura da nossa jornada na terça-feira. Já no jogo, contra o Flamengo, foi por opção do Mano Menezes lá na semana passada, quando o Manuel é titular, e a gente olha e fala, rapaz, aí até chegaram a trazer uma informação de que a cunhada dele teria falecido, alguma coisa assim. A gente achou que fosse por esses motivos pessoais, mas não, já foi por opção do Mano Menezes lá contra o Flamengo. E agora, mais uma vez, o Antônio Carlos fica de fora da relação, não tem qualquer explicação no press kit, não tem qualquer informação adicional, ou seja, é um jogador que hoje está atrás do Felipe Melo, inclusive no ranqueamento de zagueiros, o que eu discordo. Acho que as 2 partidas recentes do Manuel foram boas, acho que as 2 partidas recentes do Manuel fazem com que ele seja ali, pra mim, talvez uma 4ª opção, ou enquanto o Ignacio não tiver uma condição física, ele até ultrapasse ele pra ser uma 3ª opção, mas acho que hoje ele seria a minha 4ª opção. Mas o Antônio Carlos não tá atrás do Felipe Melo, gente. Não acho a temporada dele horrorosa, não. E eu acho a temporada do Felipe Melo muito ruim. Então, enfim, isso me assustou um pouco. Não sei se de repente tem alguma coisa só que não querem revelar. O outro é o John Kennedy. Aí a conta é muito simples, né? O Mano Menezes foi perguntado há um tempo atrás por que ele não utilizava o Davi Terãs. Aí ele respondeu, tem uma questão de posição, né? De você ter opções no banco para posições, às vezes tua posição tá muito recheada e tal. E tem uma questão também ele não fala intensidade, a palavra diretamente, mas ele fala de jogar quem tá melhor, quem tá mais preparado. Então, né? O Terãs começou a ser relacionado. Foi relacionado pro Fla-Flu, foi relacionado pro jogo contra o Atlético Paranaense. E no jogo contra o Atlético, o John Kennedy viu do camarote. Não tinha qualquer problema de lesão, não tinha qualquer problema nenhum. Foi só uma opção do Mano Menezes de levar jogadores que ele queria levar e olhar pro John Kennedy e falar, não vou precisar de um 3º centroavante. A gente vai discutir muito, inclusive vai ter esse assunto debatido no Jornada, sobre a situação da centroavância pro ano que vem.
Porque hoje a gente tem um Germancano, que a gente é uma incógnita ainda pro ano que vem, foi maravilhoso ele ter feito gol na terça-feira. Mas ninguém aqui acho que garante que o Germancano vai fazer no ano que vem temporadas como 22 e 23. Então é uma incógnita. A gente tem um John Kennedy que simplesmente encerrou a carreira dele no dia 4 de novembro. E até, o Phil até brincou bem num canal 20, que é... A gente ficou falando aquele negócio de todo dia, dia 4 de novembro, né? Pro John Kennedy, aparentemente, desde aquele jogo, todo dia é dia 5 de novembro, né? Ele tá em comemoração direto. E a outra opção é o Cauã Elias, que vem jogando bem, vem tendo destaque, mas que a gente sabe que a Europa tá de olho e o Fluminense vai acabar realizando uma venda no ano que vem. Então, a gente precisa conversar sobre essa centroavança. Ainda dentro do assunto de possibilidades e desfalques e etc., vamos ficar só de olho, porque o Fluminense tá tendo muitos desfalques ali, ou melhor, tá Eita caramba. Tá vendo que em breve vai ter muitos desfalques por suspensão, porque o John Arias tem 2 amarelos, o Cauã Elias tem 2 amarelos, o Ganso tem 2 amarelos, o Thiago Silva tem 2 amarelos, o Fábio tem 2 amarelos. Além de Samuel Xavier, que também é titular, o Manuel, que vem sendo titular, e o Marquinhos, esse que já não joga há muito tempo. Então, a gente tem o Bernal suspenso para esse jogo contra o Vitória, mas em breve a gente pode ter um problemão, principalmente com o Fábio, né? Principalmente no caso do goleiro Fábio, que pode acabar sendo um problema seríssimo. Eu acho que se o Fábio, de fato, tomar cartões amarelos, ou 3 cartões e a gente for ver o Vitoreu jogando, etc., a gente vai ter que começar a debater também goleiro pro ano que vem, né? O que o Fábio faz hoje, dane-se a idade dele, ele é um top 3 goleiros do Brasil nessa temporada. Espetacular. Dito isso, a gente precisa ter o reserva do Fábio, gente. E eu não vejo o Vitoreu nessa posição, tá? Então, assim, olho na questão do Fábio também, porque a qualquer momento ele pode tomar um amarelo e ser um jogo muito importante. Tem uma galera, inclusive, falando que o Fluminense deveria levar o Thiago Silva pro banco, machucado mesmo, só ficar ali no banco, pegar a bola, jogar a bola pra dentro do campo, tomar um amarelo e aí pronto, cumpre a suspensão enquanto está lesionado e depois volta pra jogar sério. Só pra gente poder fechar, uma notícia dessa quarta-feira, o Fluminense venceu a equipe do Santos lá na Vila Belmiro e conquistou a vaga para a final do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Fluminense é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-17 e vai à final depois de ter empatado no primeiro jogo por 1-1. O gol do Fluminense no jogo de volta. Os 2 gols no jogo de volta lá na Vila Belmiro foram marcados de pênalti. Isaac, sim. Isaac, mais uma vez ele, abre o placar cobrando pênalti. O Santos empata pouco depois, tendo um mole ali da zaga, o artilheiro da série desse Campeonato Brasileiro Sub-17 fez o gol de empate. O Santos tem um pênalti aos 34 do segundo tempo, defendido pelo goleiro Gustavo Félix, do Fluminense. Ele pega o pênalti aos 34 e aos 44 minutos do segundo tempo tem outro pênalti, ou seja, o terceiro pênalti do jogo, esse agora marcado pro Fluminense. Riquelme e Felipe, outra vez Riquelme e Felipe, sempre esses dois, né? Bate e faz e o Fluminense ganha por 2-1. Vai pra final contra o Palmeiras, que é o atual campeão, inclusive, desse Campeonato Brasileiro. O Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro em 2020, né, naquela geração do Kaique, do João Neto, inclusive o João Neto teve bastante destaque, Matheus Martins, e agora vai enfrentar o Palmeiras, que tem tido ótimos resultados, tem sido, em resultados de base, a melhor base do Brasil nos últimos tempos. O Fluminense se destaca, é uma geração que eu já fiz um vídeo aqui para falar dela, que é uma geração que tem se destacado muito no Fluminense, a geração de 2007. Vale ficar de olho, não tem ainda as datas definidas ali para final, mas de qualquer maneira vale demais a gente ficar de olho. O Palmeiras que eliminou na semifinal o Botafogo na terça-feira também por 2-1. É isso então, tá? Vale ficar de olho nessa molecada sub-17 aí, porque aparentemente a gente tá vendo a escalação do Carioca de 2025, né? Tamo junto. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral. Até a próxima. Valeu!